Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Diga comigo assim: pela graça de Deus, sou o que sou. Presbítero Edmilson, pela graça de Deus, diga a todos: sou o que sou. O apóstolo Paulo, esse gigante hoje, consideremos assim, gigante de Deus, mas ele está sendo humilde. E ser humilde nada tem a ver com uma imagem ou uma autoimagem depreciativa, não. Isso é uma outra faceta do orgulho. Ter uma autoestima muito baixa, ter uma visão depreciativa de você mesmo. Isso é um outro lado da moeda orgulho. A gente pode voltar a pregar sobre isso uma hora, sobre orgulho. Ele também não se acha, o apóstolo Paulo não se acha. O apóstolo Paulo não acha o que a gente acha dele hoje, nesse momento aqui. E o apóstolo Paulo, com muita humildade, ele começa a dizer: eu persegui a igreja de Jesus. Não sou digno nem de ser chamado apóstolo. Eu sou alguém que não andou 3 anos e meio com Jesus, como Tiago, como Pedro, como João. Mas o Senhor me trouxe revelações profundas e poderosas. Não sou menor do que eles também. Não sou maior, trabalhei mais que eles, mas não sou maior. E o apóstolo Paulo, ele vive a vida e dá a sua vida por uma mensagem. E que mensagem é esta, pastor? Ele escreve 13 cartas, muito mais do que isso, mas registradas no Novo Testamento, 13 cartas. Das 27 cartas registradas no Novo Testamento, 13 foram escritas pelo apóstolo São Paulo. E o centro da mensagem do apóstolo Paulo é importante, nós temos no coração. Nós já ouvimos dezenas e milhares de mensagens do pastor Jeremias, da pastora Ilse. Você já se perguntou qual é o centro da mensagem dele? Você já se perguntou qual é o centro da mensagem desse pregador que eu tanto gosto? Ele está sempre gravitacionando em torno deste núcleo. Pois bem, eu concordo com um teólogo calvinista holandês chamado Herman Roderbos, e ele diz que o centro da mensagem do apóstolo São Paulo, o núcleo duro, o MIT, o centro da mensagem dele não é outro senão a proclamação e a explicação deste tempo escatológico salvífico que se inaugurou com o advento de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Parece difícil, mas não é. O centro da mensagem do apóstolo Paulo nada mais é do que a proclamação e a explicação, para isso tantas cartas, do que? Deste tempo que nós vivemos, um tempo escatológico, um tempo que decifra os dias finais da humanidade na terra da forma que nós a conhecemos. E não apenas escatológico, mas salvífico, porque com a morte e ressurreição de Jesus, se abre uma porta gigante de oportunidade, e todos que passarem por esta porta, entrarão, sairão, encontrarão pastagem e vida com abundância. O apóstolo São Paulo, ele gasta e se desgasta a sua vida inteira para proclamar esta mensagem, este centro. Todos os outros temas que gravitacionam em volta deste núcleo, graça, justificação, santidade, perdão, é por causa deste núcleo, é por causa deste centro. O nascimento, a morte, a ressurreição de Jesus
ela estabelece um novo tempo, uma nova era, um novo momento. Nós não podemos pensar em escatologia olhando para frente, olhando para o futuro. Nós temos que se olhar para hoje, olhar para os nossos jornais, ligar a televisão e dizer: eu vivo já o escatós, eu já vivo os últimos dias da humanidade da forma que é neste exato momento. Porque a partir do momento em que Jesus fora morto e foi restaurado em ressurreição, se inicia a restauração de Deus de todas as coisas. Ei, olha aqui para mim, não perca a mensagem é esta: todas as coisas, todo o cosmo está sendo restaurado por Deus paulatinamente, a partir da morte e da ressurreição de Jesus Cristo ao terceiro dia. Ele restaura o corpo de Jesus, está restaurando todas as coisas paulatinamente. E como você sabe de uma coisa desta, pastor? Este é o centro da mensagem das cartas do apóstolo São Paulo. A ressurreição de Jesus então representa muito mais do que você imagina. Não é mais uma ressurreição, não é mais uma simples ressurreição, se é que ressurreição é simples, né, irmão? Quando eu olho para a Sagrada Escritura no Novo Testamento, eu vejo pelo menos 3 grandes ressurreições, forte e poderosa, de marcar a minha vida e a sua desde a infância. Quando Jesus vai até Betânia e chega perto do túmulo de Lázaro e diz: tira a pedra. Mas cheira mal, Jesus, faz 4 dias, retirem a pedra. E eles com muito esforço retiram a pedra daquela caverna, daquele túmulo. E Jesus diz para Lázaro: Lázaro. Por que ele diz Lázaro, chama pelo nome? Porque se Jesus diz, sai para fora, acho que todo mundo ressuscitava ali. Então ele foi específico dizendo: Lázaro, sai para fora. E Lázaro tornou a viver para a glória do nome do Senhor. De todos se apoderou temor e glorificavam a Deus. Jairo foi procurar Jesus e disse: a minha filha está morrendo. E Jesus, quando está em direção à casa de Jairo, um tumulto acontece, mulher do fluxo de sangue, você conhece muito bem a história. E Jesus chega na casa de Jairo e dizem para Jairo: não incomodes mais o mestre, a sua filha está morta. E Jesus disse: não está morta, só dorme. Sai todo mundo da casa. E ele diz para a menina: Talita cumi, que quer dizer: menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina imediatamente se colocou sentada na cama, e o Senhor ressuscitou esta guria. Terceira ressurreição, Jesus a caminho de Naim. E aquela aldeia de Naim saía daquele vilarejo uma mãe, uma viúva, agora arrastando a alça do caixão do seu filho, único filho, chorava copiosamente. Jesus, vendo-a, diz a palavra, versículo 13 do capítulo 7 de Lucas, disse: não chores. E ela parou assustada, ele não diz mais nada para ela, chega até o esquife, toca o esquife e diz: menino, levanta. E o menino se levantou e ele o devolveu para sua mãe. Ressurreição. Atenta para isso. A ressurreição de Jesus Cristo é diferente em muitos aspectos. Jesus ressuscitou estes, mas quem ressuscitou Jesus? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 17, o versículo de número 18, que diz assim: por isso, abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17 e 18, Jesus Cristo diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Aleluia. Sabe o que Jesus Cristo está dizendo aqui? Ele está dizendo que quem matou Jesus na cruz do Calvário não foram os fariseus, não foi toda a política romana, não foi a humanidade simplesmente. Ele ficaria 3 dias crucificado como qualquer um outro, e aí teriam que quebrar a perna deste para morrer mais rápido, senão ficaria muito tempo na cruz. Não, em 3 horas Jesus
entrega o seu espírito, Ele entrega a sua vida por mim e por você, e logo depois, 3 dias, Ele torna a tomá-la. Este é o poder do meu Jesus e do teu Jesus. Ele vence a morte, Ele torna a tomá-la, e Ele se levanta vitorioso, glorioso, Rei dos reis e Senhor dos senhores, ressurreto, poderoso, maravilhoso. A morte não tem poder para segurar o príncipe da paz. Aleluia. E agora Jesus é ressurreto, é ressuscitado, e Ele inaugura este novo tempo de salvação. A porta está aberta, Ele está iniciando o processo de restauração cósmica, de restauração de todas as coisas. Presta bem atenção no que eu estou pregando aqui hoje, é muito importante para a tua vida depende do que eu estou pregando hoje. Aí você olha para a direita e para a esquerda e diz o seguinte: pastor, mas eu não vejo restauração de todas as coisas. Se está vendo, é muito paulatino, é muito lento. Sim, meu amado, porque se plenificará na volta gloriosa do Rei dos reis e do Senhor dos senhores. Nós já estamos vivendo os últimos dias da terra, o Senhor já está restaurando paulatinamente todas as coisas, mas se plenificará na volta gloriosa do seu Filho. Nós vivemos uma expectativa, vivemos a abundância de vida em Jesus Cristo, o agora e aqui, e nós viveremos o ali e o além. E o aqui e agora, o ali e o além, eles estão conectados numa grande eternidade em Deus, e aguardamos a sua volta. Então não se assusta com nada não, não entra em desespero ouvindo as manchetes de jornal não. Não fica com medo aí dentro da sua casa, como que se tivesse um Deus esquecido de você, da sua família, da sua casa, da sua cidade, do seu país. Não entre em choque não, com as últimas notícias complicadas que você tem ouvido. Ei, não fica decepcionado com nada não, porque nesses últimos dias, desses 14 de Deus, Deus faz surgir coisas aqui, Deus faz desaparecer coisas ali, Deus transforma coisas acolá. O Senhor tem na palma das mãos todo o controle do céu, da terra e debaixo da terra, e toda língua tem que confessar: Jesus Cristo é o Senhor da glória e de toda a história. Não fica ansioso com a segunda-feira não, segura na mão de Deus, segura na mão do dono da história, segura na mão daquele que ressuscitou ao 3º dia. Ah, meu irmão, se você conseguisse enxergar com seus olhos espirituais a presença manifesta de Deus neste lugar, anjos sobrevoando este recinto, e o Senhor sentado no alto e sublime trono dizendo: eis os meus filhos, eu cuido com muito carinho. Aleluia. A escatologia já começou com a ressurreição de Jesus. Eu quero ministrar sobre 3 características para encerrar este sermão, e que fique guardado no seu coração. 3 desdobramentos muito sérios que aconteceu com a ressurreição de Jesus. 3 impactos muito fortes que ocorreram com a morte e ressurreição do Messias. E eu gostaria que, para que ficasse um pouco mais didático, enumerá-las em 3 P's: perdão, poder e perspectiva. Perdão, poder e perspectiva. Ele traz a ressurreição de Jesus, perdão dos nossos pecados, purificação da nossa lepra existencial, paz para o relacionamento quebrado que nós tínhamos com Deus. Ei, meu irmão, todos nós aqui temos um tio muito bonzinho, todos nós temos um sobrinho, uma sobrinha, de um caráter moral ilibado. Todos nós conhecemos um amigo do trabalho que faz tudo certo, tudo direito, e a gente chega a dizer assim: só falta ser crente, só falta receber Jesus como Salvador, porque aquele ali, eu acho que, meu Deus do céu, se fosse por obras ele ia retinho para o céu, mas não é. Só falta receber Jesus como Salvador, então falta tudo, irmão. Então só falta tudo. Porque a Bíblia Sagrada diz que não sobra um.
Romanos capítulo 3, versículo 23, se quiser projetar, todos pecaram. E a palavra todos significa todo mundo. Todos pecaram e destituídos estão, separados estão, alheios estão da glória de Deus. E não escapa um, meu irmão. O nosso destino era o inferno. Nós estávamos caminhando a passos largos para a condenação eterna. Mas um dia, Jesus Cristo morreu, ressuscitou, abriu os braços e nos recebeu, e nós abrimos os braços e o abraçamos, e agora nós voltamos a ter comunhão com Deus, o nosso Pai. Nós estávamos brigados com Deus, mas agora Ele nos enche da sua paz, nos reconcilia de novo. Na cruz do Calvário, Jesus segura na mão do Pai, segura na outra mão da humanidade, e junta e diz: vocês vão voltar a andar juntos de novo, como Adão andava com Deus no jardim todos os dias. E hoje você tem livre acesso a Deus. Hoje você não precisa de um pastor, de um rabino, de um sacerdote. Tu és sacerdote, sacerdotisa de Deus. É muito bom e é muito importante. Você precisa de uma liderança religiosa, sim. Você precisa de um conselho de pastor, sim. Você precisa de ajuda, pode pedir ajuda, não tem problema. Mas saiba de uma coisa: você tem livre acesso, fechou os olhos, falou com Deus. O seu assunto com Deus é direto. Aleluia, há uma porta aberta, há um caminho direto seu com Deus, há uma ligação direta. Você fecha os olhos e fala, e Ele já abre os ouvidos e diga: pode falar, filho, eu estou ouvindo a sua voz. Aleluia. Então, para você que acha que dá para adorar a Deus por tabela, não dá não. Para você que acha que dá para ficar escondido aí, atrás de meia dúzia de crente, e diz: está todo mundo adorando, estamos todos aqui, como fosse atrás do trio elétrico, não dá não, irmão. Deus sabe exatamente o que está saindo da sua boca neste culto hoje à noite. Cada glória a Deus que você está dando, cada louvor a Deus que você está entregando, cada oração que você está fazendo, cada pensamento que você está fazendo aqui neste lugar, sobe como incenso agradável às narinas de Deus diretamente. Deus está recebendo a adoração do seu povo. Ele me traz perdão. Paz significa exatamente isto. Paz no Evangelho, paz nas cartas paulinas, na teologia paulina, não quer dizer ausência de conflito, não quer dizer ausência de guerra, não quer dizer ausência de boleto, não quer dizer ausência de rolo com o vizinho, não quer dizer ausência de confusão dentro da família. Não é isso que quer dizer. Romanos capítulo 5, versículo de número 1, pode projetar para mim, por favor, Marcinha. Romanos 5, 1. O que significa paz então, pastor? Paz não é aquele sentimento de: eu vou dormir tranquilão hoje, mais sossegado, acordei mais de boa. É isso que significa paz? Quando o apóstolo Paulo fala de paz em suas cartas, ele fala disso aqui: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Paz significa: eu tenho livre acesso ao Deus Todo-Poderoso, eu não já sou obrigado com Ele. Meu irmão, quantos sentem a paz de Deus aqui neste recinto? Quantos entendem a sua relação com Deus foi restaurada, foi resgatada por causa da ressurreição de Jesus de Nazaré? É por isso que não é todas as religiões que levam a Deus. É por isso que, não, mas o importante é ter alguma religião, né? Ter uma espiritualidade. Não, mas ela é bonzinho, vai na igreja dela. Não! Desculpa, mas 1000 vezes não. A Bíblia é clara e categórica, e o apóstolo Paulo também. Só existe caminho para Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus foi muito claro dizendo: eu sou o caminho,
Eu sou a verdade, levanta a mão, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por intermédio de mim. Aleluia. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo me perdoou dos meus pecados. Jesus Cristo me restaurou de novo a paz com Deus. Aleluia. E se porventura entrou alguém aqui hoje à noite, está se sentindo culpado, pecador, arrastando uma cruz pesada demais, e dizendo: pastor, eu já não suporto mais, eu não suporto mais a culpa, eu não suporto mais os meus erros. Será que Deus pode me salvar de mim mesmo? Eu tenho uma boa notícia para ti. 2 Timóteo capítulo 1, 1 João 1,7 diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, 1 João 1,7, nós temos comunhão uns com os outros. Não tem briga no nosso meio, nós temos comunhão uns com os outros. E agora vem a parte linda, para você que está se sentindo culpado, pecado, não sei nem se eu vou tomar Santa Ceia hoje, pastor. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Alguém está me ouvindo aí? O sangue de Jesus Cristo me purifica e me limpa de todo o meu pecado. Miserável homem que sou, quem me limpará? Quem mudará esse meu coração? Quem fará alguma coisa em mim? Jesus Cristo está dizendo: o meu sangue te purifica. Eu sou o que sou, não é pelas minhas obras. Você é o que é, não é porque você é bonzinho, inteligente, sábio, forte. Você é o que é pela graça do sangue de Jesus na sua vida. Aleluia. A ressurreição de Jesus, ela traz poder. Atenta para isso que Deus está falando aqui agora. Abra sua Bíblia comigo aos Efésios capítulo 1, versículo 17. E o versículo 17, Efésios capítulo 1, versículo de número 17. Diz assim a palavra de Deus. Atenta para isso. Para que o Deus de nosso... O apóstolo Paulo está orando. Ele está orando por aqueles que... Irmão, atenta para cada detalhe quando você está lendo a Bíblia. Você sabia, olha lá, rapidinho, uma parte nessa mensagem aqui, dá até para fazer um corte, né? Você sabia que uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aqui, tinha o valor para ser confeccionada e mandada de um carro popular? De um carro popular. Então não está escrevendo como quem escreve um bilhete e manda. É caro para escrever o que ele escreveu. Ele está pagando preço para ensinar. Então cada palavra é escolhido meticulosamente. Vocês já viram aquela rede social chamada Twitter? Vocês já viram falar? São 40 caracteres, é isso? É mais? É 40, né? 40 caracteres, um pouquinho mais. Cada palavra que você põe ali é meticulosamente pensado, é pouco caractere. Então, pensa em cada palavra, cada oração que ele está fazendo é importante. Perceba comigo. Verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos dos vossos entendimentos, ou do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Presta atenção nisso aqui agora. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Que o mesmo poder
que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, irmã Alice, é o mesmo poder que ressuscitou a senhora que estava morta nos seus delitos e nos seus pecados. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo, irmã Alice, minha querida, que eu tenho intimidade suficiente para estar falando com ela assim agora, é o mesmo poder que foi liberado sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus, para a restauração, para a cura, para a libertação, para a renovação e para a restauração de todas as coisas. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo, Ele me habilita, Ele me dá condições de viver uma vida abundante em Jesus de Nazaré. Não uma vida meia sola, meia vida, meia de qualquer jeito, não. Eu tenho condições por um poder que não é meu, é um poder advindo do Pai, e é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Não existe poder maior no Evangelho, nas Sagradas Escrituras, no universo cósmico, não existe poder maior do que este poder de ressurreição. É por isso que o próprio apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, ele é claro, categórico para mim e para você, irmão Jonas. Tenho intimidade com o Senhor também para dizer claramente em sua direção que o Senhor está dizendo para nós através do apóstolo Paulo: o Senhor não nos deu um espírito de medo, o Senhor não nos entregou um espírito de covardia. Isso está falando com vidas aqui hoje à noite, e pessoas que estão participando conosco pela internet. Deus não nos deu um espírito de amedrontamento, de timidez, de fragilidade, de desconhecimento. Tem gente com medo de tudo, com medo de sair de casa, com medo de ficar em casa, com medo de trabalhar, com medo de deixar de trabalhar. Medo, pânico. Não foi esse espírito que Deus entregou à sua vida. E que espírito que Ele entregou então para mim, pastor? Mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. O espírito do qual você recebeu da parte de Deus é um espírito de poder. Há um poder de Deus aqui liberado sobre nós, você está entendendo? O poder que vai te curar aqui esta noite é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Você está entendendo que o mesmo poder que vai alegrar a sua vida aqui hoje à noite, vai restaurar o teu coração, vai perdoar os seus pecados, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. O mesmo poder que você vai levantar amanhã e vai triunfar em nome de Jesus esta vida, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Será que você pode levantar a sua mão e glorificar a Deus pelo poder de Deus liberado sobre a igreja? Eu estou me lembrando aqui, um dia eu estava pregando numa das nossas congregações lá em Assis. Nossas que eu digo, quando eu estava na Presbiteriana Renovada. Eu fui pregar numa congregação pequena, a igreja começou a cantar. A gente começou a sentir que o clima, a atmosfera estava diferente. De repente veio uma mãe na porta, na calçada da igreja, com uma criança. Quando pisou os pés na calçada, ela começou a grunhir, a gritar. Eu nunca vi uma criança tão opressa por espíritos malignos. Eu nunca vi. Eu me assustei com aquilo. A mãe ficou desesperada na porta. Eu tentei, por alguma maneira, ignorar aquilo para os obreiros ir até lá. Mas chegou um ponto que não dava mais para ignorar, e eu disse: estendo as mãos para esta família. E eu fui até a calçada, pus as mãos naquela criança. O poder de Deus era tão grande naquele ambiente, que num raio de umas 2 quadras daquela congregação, daquela igreja, enquanto nós louvávamos, Deus estava fazendo coisas tão preciosas e tão poderosas. Nós não temos ideia do poder de Deus, da carga de graça e de poder manifesta e liberada sobre nós aqui esta noite.
Nós não temos ideia onde esta palavra vai chegar, em que corações, em que circunstâncias, mas uma coisa é certa: o poder de Deus é um poder libertador, tudo isso pelo sangue de Jesus Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia. Há um poder manifesto sobre nós aqui neste lugar, que é muito maior do que qualquer outro poder. Nós respeitamos as nossas instituições, amém? Eu respeito o nosso executivo e o líder do nosso executivo, o executivo da nossa nação, mas há um poder superior a ele. Eu respeito o poder legislativo, mas eu digo a todos os congressistas: existe um poder acima de vocês. Eu respeito a instituição judiciária, e todos aqueles que usam toga estão lá em cima, e acham e às vezes pensam que são maior do que todo mundo. Eu respeito vocês, mas eu tenho algo para declarar: existe um poder e um reino superior a vocês. Há um Deus que reina sobre tudo e sobre todos, e o seu poder está sendo liberada sobre a igreja de Jesus dessa terra, nesses últimos momentos. Aleluia. E terceiro lugar, para encerrar, a ressurreição de Jesus Cristo me traz perdão, me traz poder, e tem um desdobramento poderoso, que é uma perspectiva nova, é uma visão nova, é um entendimento completo do que está à minha volta, o que foi atrás de mim e o que será adiante de mim. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, o que nos diz a palavra? Diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que um dia Ele venha. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Isso muda a minha perspectiva. A morte e a ressurreição de Jesus, ela inaugura esse tempo escatológico salvífico, e se concluirá na volta de Jesus. Ele voltará. Ei, irmão, meu amado, nós não estamos aqui esperando a morte. Nós não estamos aqui esperando o fim. Nós estamos aqui esperando a volta de Jesus. Esses 2 anos eu fiz e participei de mais de 10 cultos fúnebres, e eu deixava muito bem claro em todos eles: isso aqui não é o final. Isso aqui não é o final. Não se acaba aqui e não se acaba assim. Todos vocês vão viver para sempre, mas onde vocês vão viver depende da resposta que você está dando ao Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Se você tem respondido positivamente a este Jesus ressuscitado, eu tenho uma boa notícia para você, e este é o Evangelho. Aleluia, o céu te espera. Aleluia, o céu te espera. Aplauda Jesus, o céu te aguarda. Não se acaba aqui, mude a sua perspectiva. Você que já leu essa Bíblia algumas vezes, eu já li também algumas, eu não me desespero, eu não entro em ansiedade ao ouvir as coisas na televisão. Sabe por quê, meu irmão? Eu já li essa Bíblia algumas vezes, eu sei como isso aqui termina. Isso aqui não termina do jeito que os filmes hollywoodianos pintam por aí, não. Ele termina de modo diferenciado. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui à frente, os diáconos, para se preparar, e eu quero que você olhe projetado o Apocalipse capítulo de número 21, versículo de número 1 em diante. Apocalipse capítulo 21, isso aqui é desdobramento da ressurreição, da morte e nascimento de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 21, versículo de número 1, cadê? Pode projetar. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono. Vinda da onde, igreja? Ele ouviu uma voz vinda do trono. Ele ouviu uma voz vinda do trono, o rei dizendo:
Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Agora isso eu acho lindo. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Fica comigo na presença de Deus, para você ler isso aqui muito melhor. Pode se colocar de pé na presença de Deus. Eu quero encerrar lendo este texto tão precioso. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Verso 5, e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e são fiéis. Aleluia. Se isso não te empolga, eu posso virar pirueta aqui, não resolve a sua vida. Agora deixa eu te dizer uma coisa: quando você entende, absorve, interioriza, Ele veio. Ele disse que viria e veio. Ele disse que morreria e morreu. Ele disse que ressuscitaria, ressuscitou. Ele disse que voltaria. Jesus Cristo vai voltar. Assim como nós cremos na ressurreição do Mestre, nós cremos nas suas palavras. Jesus Cristo vai voltar. Levante as suas mãos comigo, enquanto o ministério de louvor suavemente exalta o Cordeiro de Deus. Fecha os teus olhos nesta hora. Deus está aqui neste lugar. Deus está tocando o teu coração. Aleluia. Eu gostaria de dizer para você que ainda não respondeu para este Jesus ressuscitado, responda para Ele: sim, Jesus, o Senhor já me recebeu, então eu também te recebo. O Senhor já me aceitou, então eu te aceito. O Senhor me quer desse jeito mesmo, Deus, falho. O Senhor me aceita desse mesmo jeito, Deus, todo trôpego, todo fragilizado, emocionalmente em frangalhos. Pergunta para Deus hoje: o Senhor me aceita a si mesmo, Jesus? Todo destruído, acabado, falho, fragilizado. Ele vai dizer: eu morri, eu ressuscitei, e o meu sangue te purifica de todo pecado. O poder que eu libero sobre a tua vida é para te transformar. Pode ficar tranquilo. Eu me responsabilizo em mudar a sua vida, diz o Senhor. Aleluia. Eu sou aquele que te traz uma nova perspectiva, um novo jeito, um novo olhar sobre o mundo, sobre a realidade, sobre a vida. Eu te trago vida nova. As coisas velhas se passaram, quem está em Cristo sabe disso, e as coisas novas estão sendo estabelecidas dia após dia. E você pode se entregar, você pode se entrelaçar a Ele agora. Tem gente orando aqui agora, eu sei disso. Tem gente orando agora na sua casa, no seu ambiente, está dizendo: Jesus, me aceita mesmo, me aceita do jeito que eu sou. Eu quero responder ao Senhor de forma certa. Não quero ficar neste mundo esperando o que vai acontecer, esperando o final disso aqui, para ver o jeito que fica, fazendo do mesmo jeito para ver o jeito que vira. Não, eu quero esperar a tua volta. Se o que o pastor Rony pregou, tudo isso é verdade, eu preciso me posicionar hoje. Eu preciso de uma mudança de vida. Se esse é o centro da mensagem do apóstolo Paulo, de todos os apóstolos, e a mensagem central da vida de Cristo, e da mensagem dos pregadores dessa igreja, então preciso me posicionar correndo. É outra coisa. E Jesus está dizendo: eu estou com os braços abertos, filho. Vinde a mim, Jesus está dizendo, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, diz o Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, vem renovando corações. Eu quero chamar o pastor Ismael aqui para tomar o microfone.